Bom dia, gente. Vamos meditar na palavra de Deus hoje? Vamos começar agora todo dia, ler a Bíblia, orar de manhã, né? Eu acordei já orando e eu abri a Bíblia. Deus falou comigo uma palavra. Ontem eu pedi a direção do Senhor para tomar algumas decisões na minha vida e foi interessante. É interessante, é bom você fazer isso. Quando você for na igreja, sempre peça a Deus para falar com você, para usar as pessoas para falar com você, né? Os pastores, porque às vezes a gente vai na igreja tão assim, por hábito de ir, aquela coisa, eu tenho que ir no domingo, e que se torna uma coisa muito natural, a gente acaba, mais uma mensagem, mais uma palavra, mas você tem que ir à igreja pedindo Deus para falar com você, sabe? Específico sobre a sua vida, sobre o que você está precisando ouvir. Então, eu pedi ao Senhor para falar comigo ontem e ele falou, sabe? O pastor falou coisas específicas sobre mim, sobre a minha vida. O pastor falou uma coisa lá assim, que eu senti na hora que era para mim. Ele não sabe, né, da minha vida, mas ele falou que Deus tinha uma nova jornada para mim, que era para eu me preparar como Elias, porque Deus falou para Elias, né, que ele ia passar, e a jornada ia ser grande dele, que era para ele comer do pão, se alimentar, beber água e comer do pão, para ele ficar forte, para ele, porque ele estava começando uma nova jornada e ele iria precisar de forças para aquilo. E ele falou, Deus está me falando que tem uma pessoa aqui também que está precisando, essa palavra é para alguém, que Deus está levando ela para algo novo, para uma jornada nova na sua vida. E eu entendi no meu coração que era eu. E outras coisas também que eu ouvi, que o outro pastor falou, e eu achei assim, foi que eu precisava de ouvir. Aí, hoje, orando ali, eu abri a Bíblia exatamente nessa passagem aqui. Olha que interessante. Lucas 18, no versículo, a partir do versículo 27 foi onde eu vou ler o 26 porque pra gente entender o contexto, né? Aqui o contexto da história está falando do jovem rico, né? Um jovem rico que foi ter com Jesus e perguntou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. E Jesus falou, aí ele falou, cumpre os mandamentos. E ele falou, não, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí ele falou, mas eu tenho, mas uma coisa te falta. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Porque é muito difícil. Se o rico não é difícil ser salvo, não é impossível, né? Mas é difícil. É difícil, tantas situações, a gente tem que deixar tudo. Talvez ele estava falando ali que eles entenderam que a pessoa não pode ter dinheiro, não é isso, né? No caso daquele jovem rico, Jesus estava dizendo que ele tinha que deixar aquilo
para servi-lo, para segui-lo. E aquilo era o pedido de Jesus para ele, né? Não quer dizer que ele vai fazer isso com todo mundo, né? Que ele vai mandar você vender tudo que você tem. Mas cada pessoa sabe, né? Deus vai falar o que ela precisa abrir mão para seguir o Senhor, né? No caso dele era o dinheiro, eram as coisas que ele tinha. Jesus ia fazer dele um grande discípulo. Mas no caso de nós, cada um de nós tem uma coisa que a gente precisa deixar para poder seguir o Senhor. Então, no caso dele era o dinheiro, era as riquezas que estavam atrapalhando ele. Cada um de nós tem algo na nossa vida que a gente precisa deixar. E aí eles ficaram, mas quem que pode ser salvo? Assim, tipo, não pode ter nem dinheiro, como assim? E Jesus disse assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, a salvação pode parecer muito difícil para nós, e realmente o que não é possível para nós fazermos é possível para Deus, né? Porque como que eu vou deixar tudo? Como que eu vou abandonar tudo pelas minhas próprias forças? É isso que Jesus estava querendo dizer, que você só vai conseguir entrar no reino de Deus pelo poder de Deus, pela força que Deus vai te dar para abrir mão das coisas. Ele é que vai te dar forças para isso, não vai ser algo natural de você somente, do seu querer. Vai ser algo da força de Deus. Ele que vai te dar forças para você fazer a vontade dele. Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você deixou pelo reino de Deus, em verdade te digo, não importa se foi casa, porque tem pessoas que têm que deixar casa, tem pessoas que têm que deixar mulher, marido, amores, irmãos, pais e filhos. Tem gente que, dependendo da situação da vida da pessoa, ela vai ter que deixar pessoas amadas por causa do reino de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: que essas pessoas, não há ninguém que tenha deixado qualquer coisa pelo reino de Deus que não venha receber no presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Olha a promessa que Jesus está deixando para nós. Tudo que você deixar pelo reino de Deus, o próprio Deus está se comprometendo a dar para você muitas vezes mais daquilo que você deixou. Isso é muito forte, gente. Deus não está tirando nada de nós. Ele está dizendo que tudo que ele pedir para você deixar, ele está se comprometendo. Se você deixar, eu vou te dar 100 vezes, muitas vezes mais. Aqui fala muitas vezes mais. Na outra tradução, acho que no outro passagem fala 100 vezes mais. Muitas vezes mais daquilo que você deixou. Que coisa forte! Deus está dizendo o seguinte: que eu não estou querendo tirar nada de você. Na verdade, eu estou querendo te dar. Eu estou querendo te dar, mas eu quero te dar mais do que você tem.
Porque às vezes aquilo que você tem, você acha que é tudo. Que é tudo que Deus tem para você, é aquilo. E Ele está dizendo que Ele tem muito mais para você. E se Ele te pedir alguma coisa, é porque Ele está querendo te dar muito mais do que aquilo que você tem. Então, não tenha medo de Deus. Não tenha medo de abrir mão de alguma coisa para Deus. Se Deus te pedir alguma coisa, é porque Ele quer te dar muitas vezes mais. Não estou falando que Ele vai te dar muitos filhos, não é isso que Ele vai te dar. Vamos supor, você largou a sua mulher, o seu marido, Ele vai te dar um monte de marido. É lógico que não é isso, né? É claro que Ele está dizendo o seguinte: se você teve que deixar, por exemplo, a sua esposa, seu marido, ou alguém que você ama por causa do reino de Deus, Ele vai te dar na presente era, não é no porvir, não. Na presente era, aqui na terra, Ele vai te dar algo muito melhor do que aquilo que você tinha. Algo muitas vezes maior do que aquilo que você tinha. Que você acha que aquilo era tudo para você. Aquilo era a coisa melhor que você tinha. E Deus está falando que Ele pode te dar muito mais do que aquilo que você tem. Se você tiver coragem de abrir mão do que você tem, Deus vai te dar muitas vezes mais. No presente, mas Ele diz assim, além de você ganhar muitas vezes mais no presente, aquilo que você deixou, no futuro você terá a vida eterna. Então o Senhor está garantindo para nós que você não precisa ter medo de deixar nada pelo reino de Deus, porque tudo que você deixar, Deus vai te dar muitas vezes mais aqui na terra. Aqui na terra. E além disso, você terá a vida eterna. Então, Deus nunca vai dever você nada. Se Ele te pedir qualquer coisa, pode ter certeza que Ele está preparando muito mais para você lá na frente. Né? Às vezes a gente fica com medo, né? Como jovem rico, de vender tudo, de abrir mão de tudo, de começar tudo do zero. Como assim? Eu vou abrir mão de tudo que eu conquistei com tanta dificuldade? E Ele está dizendo, tudo que você abrir mão, tudo que você deixar, o Senhor vai te dar muitas vezes mais aqui na terra. E além disso, você vai ter a vida eterna. Então, não tenha medo de deixar nada pelo reino de Deus. Porque se Deus está te pedindo, é porque Ele quer te dar muito mais. Não é porque Ele quer te tomar o pouco que você tem. Que talvez o pouco que você tem nem é seu. Nem pertence a você. E Ele mesmo está se comprometendo a te dar muitas vezes mais. Às vezes a gente se apega tão pouco, né? Às vezes a gente tem medo de perder. E talvez aquilo que a gente tem medo de perder, a gente nunca teve. Né? Jesus falou, aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa que ele tem, lhe será tirado. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem, mas às vezes a gente nem tem. Às vezes, aquilo que a gente acha que a gente tem, a gente se apega a coisas que a gente acha que tem, mas não tem. Então, não tenha medo de deixar aquilo que você tiver que deixar pelo reino de Deus. Você vai receber na presente era, aqui na terra, muitas vezes mais. Aquele jovem rico ficou muito triste, foi embora. A Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus se compadeceu, mas Jesus não foi atrás dele.
correndo para ele voltar. Ele lamentou, mas essa foi a palavra para os discípulos. Vocês deixaram coisas, pessoas e muitas coisas por mim, mas vocês vão receber na presente era muitas vezes mais de tudo aquilo que vocês deixaram. E no porvir, a vida eterna. Então, isso financeiramente funciona em tudo. Mas financeiramente falando, eu vou falar para vocês, é a mais pura verdade. O segredo para você ter prosperidade com Deus é você entregar para o reino de Deus, doar para Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. E você recebe muitas vezes mais, gente. Isso é um fato. Eu vejo isso na minha vida. Mas não só dinheiro, né? O que você precisar de deixar, com certeza, o Senhor não vai ser injusto com você. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, sua vida, a nossa vida. Que Deus nos dê direções certas, nos guie os nossos caminhos, guie nossos passos no caminho certo, né? Que a gente não se engane, que a gente não peque, que a gente não se afaste de Deus, que a gente não tome decisões precipitadas, mas que o Senhor nos dirija na vontade dEle. Então, tudo que você deixar, tudo que Deus pedir para você deixar, você vai receber muitas vezes mais no presente e a vida eterna. Então, não tenha medo de abrir mão, apesar de que a gente fica muito triste de ter que deixar coisas e pessoas e lugares, mas se o Senhor pedir, a gente tem que fazer, se for da vontade de Deus, é claro. Que Deus abençoe você, seu dia, que se Deus está te pedindo alguma coisa, atenda a voz do Senhor, porque Ele não quer tirar, Ele quer dar realmente aquilo que você precisa, tá bom? Deus abençoe vocês, que você tenha um dia lindo, que esse dia seja uma bênção. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, que tudo venha dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Que você seja guiado pelo Espírito Santo e que a palavra de Deus esteja no seu coração todos os dias, tá bom? Grande beijo. Se inscreve no meu canal se vocês quiserem, tá? Se quiserem comentar, compartilhar, curtir, fiquem à vontade. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Amo vocês. Grande beijo. Tchau, até mais.